Deus. Vamos dar essa palmas para Jesus. Maravilha, glória a Deus. Queridos, Gênesis capítulo de número 26. Vou pedir aqui para o pastor José me acompanhar com o fundinho. Gênesis capítulo de número 26. Vamos estar lendo alguns versículos da palavra de Deus. Gênesis 26. Em diante, verso 1 em diante diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, e peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. E assim habitou Isaque em Gerar. Perguntando-lhes os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã. Porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura dizia a ele: Não me mate os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era muito formosa. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que porventura não morra por causa dela. Verso de número 12, E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que tornou-se muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens te feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez seu assentamento no vale de Gerar, e habitou ali. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram no dia de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. E cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam-lhe um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiavam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram por ele. Por isso chamou-se o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram por ele. Por isso chamou seu nome Rehobote. E disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Amém? Meus irmãos, nosso Deus é um Deus de pacto,
é um Deus de aliança, é um Deus de compromisso. Muitas vezes nós não temos compromisso com Deus, mas Deus, Ele mantém a sua aliança conosco. E estamos aqui diante do reforçar da aliança de Abraão, agora para com seu filho Isaque, e as mesmas circunstâncias que Abraão passou, de forma muito parecida, as mesmas provações, as mesmas circunstâncias, os mesmos acontecimentos que ocorreram com Abraão para provar a fé de Abraão, de certa forma, na sua grande maioria, também ocorreram com Isaque. E nós vemos com isto que Deus usa uma forma de trabalhar nas nossas vidas, e essa forma que Deus usa em trabalhar nossas vidas tem que ser de nosso conhecimento, para que quando nós, de posse da forma que Deus trabalha, venhamos entender: Deus está trabalhando na minha vida, Deus está me provando em determinada área, Deus está me provando em tal situação. O que causa bastante estranhamento nos dias em que nós estamos vivendo é o fato de nós conhecermos o modus operandi de Deus nas nossas vidas, principalmente quem está há muito tempo na presença de Deus, e todas as vezes que Deus nos prova, a gente sempre roda em agir da mesma forma, mediante as provações que Deus faz na nossa vida. Do mesmo jeito que Deus provou Abraão, da mesma forma Deus provou Isaque. As mesmas provas que aconteceram com Abraão, da mesma forma Deus provou Isaque. E agora a Bíblia vai nos dizer que Deus, sabedor, Michele, que Isaque poderia portar-se como Abraão se portou diante muitas vezes das provas, o Senhor Deus e fala com Isaque naquele momento de provação. Nós vamos ver no verso número 1 que havia fome na terra, e sempre que há fome, sempre que há escassez, sempre que há falta de provisão, o ser humano, ele vai querer correr para onde aparentemente, diante da visão dele, há provisão, mesmo que isso venha lhe custar a comunhão. Deus fez uma promessa para Isaque peregrinar, para Isaque andar na direção que o Espírito de Deus lhe havia ordenado. E o Senhor era GPS para Isaque, assim como foi GPS para Abraão. Quando Deus disse para Abraão, na Gênesis 12, para ele abandonar sua parentela, deixar sua terra e ir para uma terra que eu lhe mostrarei, o Senhor disse. Ou seja, Deus não mostrou para ele a terra, e nem falou as circunstâncias da terra, mas no caminho, mediante a obediência de Abraão, Deus foi o GPS de Abraão naquela caminhada. Da mesma forma, o Senhor propôs para Isaque: peregrina por esta terra, anda por esta terra, que eu vou te guiando na direção do meu Espírito. Todas as vezes que nós temos que ser ou somos provados por Deus em momentos de fome, a tendência natural daqueles que não andam, André, por fé, é olhar para o Egito. E Deus, sabedor, José, disso, a Bíblia diz que havendo fome na terra, fome maior do que a fome que teve no tempo de Abraão, o Senhor Deus, agora conhecendo o coração de Isaque, olhando os passos de Isaque, veja bem que Isaque, ao invés de recorrer ao Senhor, a Bíblia diz que ele recorre para Abimeleque, rei dos filisteus, na cidade de Gerar. Veja bem, o ser humano sempre vai tentar correr atrás daquilo que o homem proporciona, ao invés de correr atrás daquilo que Deus proporciona. Isso é do homem, é do homem. A gente nota, queridos, que cada vez mais, missionário Camilo, as pessoas inclinam-se mais em deixar de buscar aquilo que vem do céu, deixar de buscar aquilo que vem do altar e correr atrás do homem, por aquilo que o homem pode proporcionar. E a Bíblia Sagrada diz que Isaque, mediante aquela prova de fome, ele teve dois caminhos. Um deles ele recorreu a Abimeleque, rei dos filisteus. Outro ele intencionou no coração, descer o Egito. Uma pior do que a outra. E a Bíblia vai nos falar que o Senhor, observando os passos de Isaque, veja bem, irmãos, eu não estou
estou 24 horas monitorando a vida de ninguém, mas muitas pessoas são vítimas das suas próprias más escolhas. E aí, quando essas pessoas elas são frustradas nos seus intentos humanos de tentar resolver as coisas da sua forma humana, com a força do seu braço, do seu jeito, ao invés de confiar naquilo que o altar proporciona, confiar naquilo que a presença de Deus dá, confiar naquilo que a palavra de Deus gera. Quando a pessoa se quebra, quando a pessoa se frustra, a pessoa vem dizer: pastor Luciano, me dei mal, pastor Luciano, estou desviado, pastor Luciano, estou fumando, pastor Luciano, estou bebendo, pastor Luciano, estou vivendo um relacionamento destruído, meu casamento está destruído, minha família está destruída, minha empresa está destruída, meu trabalho, eu não tenho trabalho, perdi o emprego. Muitas vezes, irmãos, por não querer andar por fé e por vista, as pessoas se frustram, e as pessoas vêm para mim, muitas vezes, para os pastores, para quem me dera dizer: pastor, a minha vida está uma desgraça, mas estava na presença de Deus, sendo suprido, sendo alimentado, sendo provido daquilo que o altar proporcionava. Não lhe bastou isso, ele quis de alguma maneira achar subterfúgios e formas que viessem ser visíveis e palpáveis aos olhos do ser humano. Mas a fé não funciona assim, meus irmãos. A fé não é pelo que se vê, e a fé não é pelo que se toca. Oh, glória a Deus! Ou nós cremos ou nós não cremos, e se nós cremos, nós vamos receber a vitória. No tempo oportuno ela virá sobre as nossas vidas, porque fiel é o Deus que fez a promessa. Quantos creem isso? Diga glória ao nome do Senhor. Deus observou os passos de Isaac. Bom, ele já foi lá em Abimeleque apelar para o rei dos filisteus. Agora o próximo passo dele é descer para o Egito, ou seja, se desviar. E aí Deus vem, por amor de Isaac, aparece-lhe o Senhor e diz: não desças ao Egito, não faz isso que tu está intentando no teu coração. Não faz isso que tu está pensando no teu coração. Eu já tenho acompanhado o teu caminhar, eu tenho acompanhado a tua mente, eu já tenho acompanhado os teus pensamentos, e eu sei que o próximo passo, após você fazer uma aliança com os filisteus, é você se desviar da minha presença e descer o Egito. Quantos aqui, queridos, desceram o Egito? Começou através de alianças equivocadas, irmão. Aliança de hebreu, ou seja, aliança de filho de Deus com o filisteu, nunca vai dar certo, sempre vai acabar no Egito. Aí a Bíblia vai nos dizer que o Senhor fala para Isaac: ei, não desce ao Egito, não desce ao Egito, peregrina nesta terra. Mesma palavra que Deus liberou para Abraão: peregrina nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei, Deus de pacto, o juramento que tenho jurado para Abraão, teu pai. Levanta a tua mão, por favor, em nome de Jesus. Presta atenção. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Tudo aquilo que Deus prometeu para nós, através da sua palavra, através da sua promessa, através dos seus pactos, todas as profecias, todas as palavras liberadas, tudo que foi liberado sobre este altar, tudo que Deus usou seus profetas, tudo que a Escritura promete, nenhuma das palavras de Deus cairá por terra, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor falou, está falado. Se o Senhor disse, está dito. Não desças ao Egito, não abandona os projetos de Deus para a tua vida. O que Deus tem para a tua vida, Isaac, é coisa grande, mas persevera, 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 persevera. O Senhor diz a Isaac: Isaac, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Abraão está dentro de uma tenda, trancado dentro de uma barraca,
esperando as promessas de Deus acontecer. Agora a Bíblia Sagrada diz que Abraão, estando dentro daquela tenda, Sara, sua mulher de idade avançada, estéril. Abraão e Sara. Abraão olha para Sara e diz: é velha e é estéril. Sara olha para Abraão e diz: é velho e não vai ter condições. Quantas vezes nós nos enclausuramos dentro de uma tenda e nos frustramos porque nós só temos olhar para o problema? Quantos criam tendas, Helena, espirituais em sua mente, que são casulos filosóficos, são pensamentos, são sofismas humanos, que a pessoa cria dentro da sua mente com base naquilo que ela está vendo no momento, mesmo sabendo que Deus tem promessas grandes. Pessoas que já viram os milagres de Deus, pessoas que já viram a providência de Deus, pessoas que já viram o agir de Deus, pessoas que nunca foram desamparadas por Deus, mas por causa das circunstâncias se trancam dentro de casulos espirituais, dentro de tendas espirituais, e só consegue contemplar o problema. Você olhando para dentro da tenda, você vai ver o que? Somente uma tenda, somente um espaço físico, e você vai estar olhando para o problema. Mas Deus, pela sua grande misericórdia, a Bíblia diz que Ele convoca Abraão e diz: Abraão, sai de dentro dessa tenda, Abraão, e contempla as estrelas do céu. Assim como as estrelas do céu, será a tua descendência. O convite de Deus para nós aqui nesta noite é nós sairmos da tenda da insolência e nós possamos a caminhar debaixo dos palácios da revelação. Não, eu vou dizer de novo para você entender o que Deus está dizendo. Deus tem palácios de revelações e coisas grandes para entregar em nossas mãos, mas enquanto nós estivermos presos dentro da tenda do problema, com o olhar do problema, com os olhos fixos no problema, nós não vamos contemplar a multidão das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Vamos estar entendendo? Levante a tua mão e diga glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Saia dessa tenda. A tenda é um limitador para poder contemplar aquilo que Deus tem na nossa vida. O Senhor vem e reforça a promessa para Isaac. Está vendo essa terra? Eu multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Darei a tua semente todas estas terras, e a tua semente, em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Aí ele diz: olha para o teu pai. Por que teu pai recebeu? Escute aqui, preste atenção. Porque a nossa geração passada recebia mais do que a nossa geração. Porque a geração passada obedecia mais do que a nossa geração. Eu me lembro quando eu me converti, né? 20 anos atrás. Não tinha culto, Michele, que eu não ia pregar, que não dava 10, 12 batismos no Espírito Santo. Hoje, irmãos, para ter o batismo do Espírito Santo numa igreja é difícil. Nós vimos muito aqui na catedral, mas anda por aí para você ver. Você vê grandes moveres e grandes movimentos e grandes nomes. Agora, canceroso ser curado, como teve aqui nessa igreja. Pessoas largar muleta e passar a andar sem ter ossos nas pernas, como aconteceu aqui nessa igreja. Trabalho de jovem onde dava 20, 30 batismos do Espírito Santo. Santa Ceia, vocês lembram? Era 10, 15, 20 pessoas batizadas no Espírito Santo. Mas escute só, a grande maioria não vê mais isso acontecer. O que Deus diz para Isaac: Isaac, o teu pai recebeu, e olha para a história do teu pai. Vamos lá. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis,
Você quer viver, irmãos, aquilo que os antepassados viveram? Muitas pessoas dizem que saudade da igreja antiga. Irmão, nós não precisamos viver de saudade da igreja antiga. Nós temos que ser como os crentes das igrejas antigas eram. Em que sentido, pastor Luciano? Na oração, na comunhão, na frequência dos cultos, na fidelidade do contribuir, na misericórdia, na sede por evangelizar. Nós temos que ser como os antigos eram, para viver como os antigos viviam. Quer ter o que não tinha? Viva por fé e obedeça todas as promessas, não somente as bênçãos. Avançando, a Bíblia diz que Deus fala para Isaac: Isaac, fica nessa terra que eu te coloquei. Como é que estava a terra? Quantos ouviram e pegaram o que eu falei? Como é que estava a terra? Como é que estava a terra? Vou perguntar para vocês como é que foi o apóstolo entrando, para ver se alguém sabe. Como é que estava a terra? Como é que estava a terra? O que tinha na terra? F-O-M-E. Vou dar uma chance para vocês. O que tinha na terra? Tinha o quê? Fome! Deus disse para Isaac: Isaac, fica nessa terra de fome, porque nessa terra de fome eu vou te provar que vou prosperar a tua vida, porque quem prospera sou eu, não é você. Deus disse para Isaac: Isaac, fica nessa terra de fome. E a Bíblia diz que Isaac obedeceu. Verso 12: e semeou Isaac naquela mesma terra. Deus é imutável nos seus princípios, e um dos princípios que Deus nunca vai mudar é o princípio da semeadura. Existem pessoas, Camila, que querem colher daquilo que não plantam. Você quer colher misericórdia, plante misericórdia. Você quer colher amor, plante amor. Você quer colher oração, intercessão, interceda pelo próximo. Você quer colher prosperidade, semeie na obra de Deus. Tem pessoas, José, que andam num loop infinito na sua vida financeira, porque não semeiam. Sabe quando você vai ver o sobrenatural em todas as áreas da sua vida, inclusive na área financeira? Quando você entender o princípio de honra e o princípio da semeadura. Pastor Luciano, Deus não vai mudar. Deus não muda. Deus é imutável. O princípio da semeadura é uma lei universal, criada e estabelecida pela natureza. Só colhe se planta. Aí o Senhor vem para Isaac e diz: Isaac, semeia nessa terra. E semeou Isaac naquela mesma terra. Oh glória, terra de fome. E o que aconteceu com ele, pastor Luciano? E colheu. E colheu, e colheu. Levanta a mão em nome de Jesus. Essa terra de fome que você está vivendo nessa noite, meu irmão, minha irmã, preste atenção. É terra de fome diante da ótica e do olhar humano, mas diante do olhar do Deus do impossível, vai ser terra de prosperidade e terra de crescimento. Eu quero liberar a palavra sobre a tua vida. Se você tiveres a perseverança e a fé de Isaac, vai ser na terra seca que você vai viver as maiores providências de Deus na tua vida. Como profeta de Deus, eu profetizo que os remanescentes da Catedral do Avivamento vão viver o melhor de Deus de todos os anos da tua vida. As projeções do governo dizem que 2025 vai ser tempo de seca, tempo de sequidão,
Pastor Luciano, demorou muito para ele colher? A Bíblia diz: e naquele mesmo ano, diga para a pessoa que está lá, vai ser em 2025. Vai ser em 2025 que Deus vai fazer muito mais do que fez em toda a pré-história. Irmão, não, você não está entendendo o que eu estou liberando aqui nessa palavra, irmão. Pelo amor de Deus, você não está entendendo o que Deus está me usando aqui. Esquece o pastor Luciano e olha hoje para o profeta Luciano. Eu estou profetizando sobre a tua vida, para os fiéis, para os resilientes, para os resistentes, para a força de resistência contra a apostasia. Escute só o que eu vou dizer, eu vou ser mais ousado ainda. Pastor Luciano e aqueles que saíram porque tinham que sair para sobrar mais sobre a vida dos fiéis, para sobrar mais sobre a vida dos fiéis. Eu profetizo sobre a tua vida, 2025 vai ser o ano que Deus vai entregar coisas grandes em tuas mãos, porque Ele é fiel. Oh, aleluia. Pastor Luciano, qual foi a medida da colheita de Isaac? A Bíblia diz que ele semeou na terra seca, e naquele mesmo ano ele colheu 100 medidas, 100 vezes mais do que aquilo que ele plantou, 100 vezes mais do que aquilo que ele plantou, 100 vezes mais do que aquilo que ele plantou. Levante a tua mão em nome de Jesus, por favor, em nome de Jesus. Levante a tua mão em nome de Jesus. Eu sinto uma glória de Deus aqui, meus irmãos. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou profetizando. Terra seca, terra de fome. É momento oportuno para Deus abençoar quem é fiel. É momento oportuno para Deus prosperar quem é fiel. Deus está dizendo que na terra da fome você vai colher 100 vezes mais. Você vai colher 100 vezes mais. Você vai colher 100 vezes mais. Quantos estão entendendo de glória a Deus? Pedro chegou para Jesus e disse assim para Jesus: Mestre, nós deixamos bens, família, patrimônios, terras, para poder te seguir. E o que vai ser de nós? Jesus chama Pedro no canto e diz assim: Pedro, certa feita eu usei o profeta Ageu, e disse para o profeta Ageu: minha é a prata e meu é o ouro, e eu dou para quem eu quiser. Então em verdade eu digo, Pedro, que não há quem, deixando bens, esposa, filho, terras, bens, pelo meu reino, não receba ainda nesse tempo presente, ou seja, agora, 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Não, você não está entendendo, irmão. Se você deixar de lado tudo aquilo que te impede de servir a Deus, Jesus fez uma promessa para Pedro: que segue, faz minha obra, cuida da minha casa, cuida do meu reino, cuida do departamento, cuida da igreja. Não fique em casa relaxado, venha servir na presença de Deus, que tu vai experimentar o que eu tenho para a tua vida 100 vezes mais nesse tempo presente, e por fim a vida eterna.
e colher 100 vezes mais. O segredo está aqui no final do verso 12. Porque o Senhor o abençoava. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Moisés manda 12 espias espiar a terra prometida. A Bíblia Sagrada nos diz que eles vão no número de 12, um de cada tribo de Israel. E quando eles chegam lá na terra de Canaã, existem gigantes, porque a terra estava ocupada. E quando eles voltam, os 12, para dar o parecer, 10 príncipes, eles relatam para Moisés, dizendo: Moisés, não tem como, não vamos conseguir tomar a terra, porque nós, nos olhando, achávamos como gafanhotos, e eles gigantes. E aí daqui a pouco todo o povo entra em alvoroço, porque é coisa triste, irmão. É crente menino e crente sem fé. Eu saio de perto, irmão, de gente que diz: não vai dar certo, não vai conseguir, não vai não sei o quê, não vai não sei o quê. Pelo amor de Deus, irmão, esse espírito geladeriano tem que sair do nosso meio em nome de Jesus. Se Deus está no negócio, vai dar certo, vai crescer, vai prosperar, vai ser bênção, vai ser. Porque crente sem fé contamina a maioria. E aí no meio daquele rebuliço, Josué e Caleb se levantam. Peraí, nós sabemos que a terra está ocupada por gigantes, nós sabemos que nós temos um exército modesto, porém, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Não, tu não está entendendo, irmão, que o segredo da vitória é a bênção de Deus estar sobre a tua vida. Se você fizer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, a promessa está aqui na palma da mão, ó. A vitória está aqui na palma da mão, ó. Mas primeiro faz aquilo que é agradável ao Senhor, faz aquilo que é agradável ao Senhor. A Bíblia diz que Isaac cresceu na terra da fome, verso 13, e engrandeceu o seu varão, e ia engrandecendo. Deus botou ele no meio da terra da fome, no meio da terra da seca, para poder engrandecer Isaac. Quantas pessoas, irmãos, vivem em palácios lotados, blindados por uma grande estrutura, mas nunca são vistos, nunca são oportunizados e nunca são tratados pelo distanciamento da liderança. Coisa boa, igreja menor, porque você tem mais contato com a liderança, você pode ser mais trabalhado, mais forjado. O que é que vai resultar isso na minha vida, pastor? Você vai sendo engrandecido por Deus na terra da fome. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que engrandeceu-se Isaac e ia engrandecendo, até que tornou-se muito grande. Verso 14: tinha possessões de ovelhas, possessões de vacas, muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Vai chegar o tempo que o filisteu vai olhar para aquilo que Deus vai fazer na tua vida e vai invejar o que Deus está fazendo na tua vida. Vai chegar o tempo que o filisteu vai dizer: mas como é que pode? Como é que conseguiu? Como é que alcançou? Como é que prosperou dessa forma? Como é que cresceu desse jeito? Temos que estar preparados para a inveja dos nossos inimigos. A Bíblia diz que os filisteus, por inveja, entulharam todos os poços que Abraão tinha aberto
com os seus servos, postos esses que Isaac usaria para poder alimentar sua família e seu rebanho. Irmão, o filisteu pode até tentar embaçar aquilo que Deus tem na nossa vida. O filisteu pode até tentar embaçar, José William, aquilo que Deus tem na nossa vida. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, você não está entendendo, irmão, você não está entendendo. Preste bem atenção, meus irmãos. Quando Balaque conseguiu persuadir Balaão a amaldiçoar a nação de Israel, preste atenção que eu vou dizer para você: na compra de muito ouro, na persuasão de muita prata, Balaão, que era profeta vendido, chegou diante lá do vale para poder amaldiçoar a nação de Israel. E quando ele foi liberar a profecia de maldição, Deus trocou as palavras de maldição na boca de Balaão, sabe por quê? Porque quando Deus tem uma promessa na vida do seu povo, nem profeta de Baal, nem filisteu, nem feiticeira, nem diabo, nem demônio pode parar o cumprimento daquilo que Deus tem na nossa vida. Ele pega o que eu estou dizendo nessa noite. Não interessa o que o diabo está falando a teu respeito, o que importa é que a bênção de Deus está sobre nós, é que a bênção de Deus está sobre nós. E aí o que vai acontecer, queridos? A inveja é uma coisa triste. A inveja é uma coisa triste. A Bíblia diz que Isaac estava ali quietinho em Gerar, mas enquanto ele não crescia, Abimeleque não falava nada. Foi Isaac crescer, Abimeleque vai lá e diz para Isaac, verso 16, e disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso que nós te tem feito. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Você chega numa empresa lá embaixo, mas você é fiel. Você, todos os votos você vem e faz um voto. Todas as vezes você dizima. Todas as vezes você oferta. Sempre você está presente nos cultos. Não é um turista aí que parece que mora na China, que aparece na igreja uma vez a cada 2 meses. Não. Você é fiel, você é adorador. Faça chuva, faça sol. Você sempre está aqui na casa do Senhor agradecendo por todos os benefícios que Deus tem te dado. Sabe o que vai acontecer? Você chega lá pequeno e Deus vai te engrandecendo, até que os reis notam que você é um perigo naquela terra, de tão grande que o Senhor vai te fazer na terra. Oh, aleluia! Isaac, ele não contende com Abimeleque. A Bíblia diz que Isaac, ele sai da área, digamos, mais alta de Gerar, e diz verso 17: então foi-se dali e fez o seu assentamento no vale de Gerar e habitou ali. Irmão, vale é prova. Vale é prova. Mas Isaac sabia que Deus era tão com ele, mas tão com ele, que ele não quis brigar com Abimeleque. Simplesmente ele foi e desceu para o vale. Porque quem sabe que Deus é na vida dele não se importa que descer no vale, porque ele sabe que o Senhor vai estar com ele. Ei, segura aí o que eu vou dizer para você. Escute só o que eu vou dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Se Deus está contigo, meu irmão, minha irmã, o que é que te falta? Se Deus está contigo, o que é que te falta? Isaac desce ao vale de Gerar e habita ali. E lá no vale começa ele a crescer de novo. Oh, meu Deus do céu, Deus é maravilhoso na vida do crente fiel. Irmão, quando você tem promessa e tem a bênção de Deus sobre a tua cabeça, você pode estar em cima, pode estar no vale. Deus vai ser contigo, não interessa aonde você estiver. E a Bíblia Sagrada diz que Isaac habita ali. E cá nos poços que os filisteus haviam enterrado, que pertenciam ao seu pai Abraão, a Bíblia diz que cavam aqueles poços
e debaixo daquelas pedras tinha ali água viva, ou seja, a providência de Deus. Aleluia. No vale Deus vai te sustentar. Não, você não está entendendo. Isaac não se importou, irmão, de descer no vale, e lá no vale Deus sustentou Isaac. Assim Deus vai fazer na tua vida. Nos piores vales da nossa vida, nós veremos a providência de Deus e a sustentabilidade de Deus sobre as nossas vidas. Oh, aleluia! Aí, como os filisteus, porque os filisteus são assim: se você faz de um jeito, eles invejam; se você canta de um jeito, eles invejam; se você prega de um jeito, eles invejam; se você se veste de um jeito, eles invejam; se você compra um carro, eles invejam; se você compra uma casa, eles invejam; se Deus te prospera no emprego, eles invejam. Quando você entra na empresa, você é lá de um cargo baixo, aí você cresce um pouco, eles invejam. O papel do filisteu é invejar. Aprenda a lidar com a inveja. Aí a Bíblia diz que os pastores de Gerar, ou seja, os filisteus, porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Ou seja, os poços estavam lá, entulhados, e eles não quiseram desentulhar. Agora vem Isaac e desentulha, e começa a sair água viva. Escute só uma coisa que eu vou dizer para você: existem pessoas que só vão complicar contigo quando a providência chegar na tua vida por inveja. Enquanto você não fizer sombra para ninguém, ninguém vai te incomodar. Mas quando as promessas de Deus começar a acontecer na tua vida, te prepara, que os filisteus vão se levantar com força. Aí, queridos, veja bem, a Bíblia diz que os homens de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, e o nome daquele poço foi chamado Ezeque, ou seja, contenda. Tudo aquilo, meus irmãos, que venha exigir de nós contenda para nós obtermos, não provém de Deus, ou não é motivo para nos prender. Escute o que eu vou dizer para você, preste muita atenção. Qualquer bênção que exija de nós contenda, não é bênção da vontade de Deus. Ou seja, qualquer ambiente, qualquer recinto, qualquer situação que exija de nós contenda, nós temos que fazer o quê? Nós temos que deixar, porque Deus tem coisas melhores para nós. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. A bênção que provém do Senhor, ela é boa, meus irmãos, e ela não acrescenta dores. Oh, aleluia! Isaac se levanta. Já estou encerrando. Porque aonde tem contenda, não é lugar para nós estarmos. Aonde tem contenda, não é lugar, não é ambiente para nós estarmos. Aonde se reúnem para falar mal dos irmãos, qualquer mesa que se reúna para falar mal dos teus irmãos, é Ezeque, é contenda. Te levanta e sai fora. Isaac vai com seus pastores e cavam outro poço. Sabe o que é interessante, irmãos? Nós vivemos em uma geração preguiçosa que não quer cavar poço, mas quer tudo pronto. É o que aconteceu aqui na nossa igreja, irmãos. A gente veio de Curitiba, vendemos uma casa, montamos uma igreja toda completa, enorme, gigantesca. Apareceu um monte para se empoeirar em cima do púlpito, porque estava tudo pronto. Meia dúzia pagou o preço. Dos que pagaram o preço que estão aqui, que eu lembro, só está ouvindo e tatá. Ou seja, que cavaram o poço. Mas, escute só, as pessoas gostam de tudo prontinho. Elas gostam das grandes estruturas, porque para chegar lá é só sentar, está tudo pronto, não precisa se esforçar, não precisa trabalhar, não precisa cavar poço. E isso os filisteus faziam. E a Bíblia Sagrada diz que Isaac vai lá e cava outro poço.
E a Bíblia Sagrada diz que volta novamente os filisteus para lutar contra Isaac. A Bíblia diz, verso de número 21, e cavaram os pastores de Isaac outro poço, e porfiaram os filisteus por aquele poço, e por isso chamou-se aquele poço Sitna. A palavra Sitna significa inimizade, mas a palavra Sitna é a mesma palavra que deriva a palavra Satã. Veja bem, preste atenção, meus irmãos e minhas irmãs. Sempre que há contenda e porfia e luta por algo, ali tem a mão do diabo. É o diabo que está no meio da contenda, é o diabo que está no meio da fofoca, é o diabo que está no meio da intriga, é o diabo que está no meio da inveja. Deus não nos chamou para estarmos brigando por Sitna. Deus nos chamou para estarmos debaixo da revelação e da vontade, da promessa dele. Isaac partiu dali. Pastor, por que Isaac não brigou, pastor? Os filisteus pelejaram pelo primeiro poço, Isaac saiu e não brigou. Os filisteus pelejaram no segundo poço que Isaac abriu e Isaac não brigou. Porque quem tem a fonte das águas vivas não briga por poço. A Bíblia diz, escute só, pega essa palavra aqui que eu já vou encerrar. Quando Deus permitir que os poços que você abriu sejam entulhados novamente, ou seja motivo de perseguição, de inveja pelos filisteus, é porque ali na frente Deus tem uma fonte maior. Não, você não entendeu. Tudo aquilo que você que serve a Deus perder por causa dos filisteus, por causa dos demônios, por causa da inveja, você vai perder. Deus vai permitir, mas porque Deus tem algo maior para te dar na frente. Sempre Deus nos devolve aquilo que o diabo nos tomou numa medida maior. Não pega isso aí em nome de Jesus, por favor. Eu quero profetizar isso sobre a igreja nesta noite, nesse culto da família. Sempre que Deus permitir o adversário nos tomar algo, Deus vai nos devolver para poder envergonhar o inimigo em porção dobrada. Vai lá na vida de Jó e veja tudo aquilo que Jó perdeu. A Bíblia diz que o Senhor mudou o cativeiro de Jó e tornou o estado de Jó maior do que o primeiro. Não! Tudo aquilo que o diabo te tirou em 2024, Deus vai te devolver em porção dobrada, porção dobrada, porção. Alabaxá, uramata, alabaxura, mandaraia. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Deus tem coisas maiores. Por que, pastor Luciano, Isaac não brigou? Pelos poços. A Bíblia Sagrada diz que ele parte lá de Sitna e cava outro poço. Só que por esse poço eles não porfiaram. Escute essa revelação aqui, irmão. Isso aqui vai mudar a tua vida. Deus conta com homens e mulheres resilientes. O que é resiliente? É perseverante, paciente, resistente. Sabe o que, queridos? Eu recebo todo dia uma mensagem de alguém dizendo: pastor Luciano, é tempo de tu te curar, é tempo de tu fechar aquela igreja, vender toda aquela estrutura, vender aqueles equipamentos, ir para debaixo de uma cobertura e te sarar de tudo que te aconteceu. O que eu mais recebo de mensagem, não é de gente dizendo: pastor, nós vamos te ajudar, nós vamos mandar uma oferta para a igreja poder crescer, nós vamos mandar alguém para poder te amparar. Não, 90% das mensagens que eu recebo são a seguinte: a batia já era, não dá mais, acabou, fecha essa igreja, vende tudo que tem, vai embora, vai para outro estado. Mas eles não conhecem o Deus de Isaac, que no tempo da fome exaltou Isaac e abençoou Isaac, da perseverança de Isaac. Perseverança.
ele avança até um certo tempo. Quando ele vê que não vai conseguir te derrubar, ele sai fora. A Bíblia diz que no terceiro poço os filisteus desistiram. E justamente no terceiro poço, a Bíblia Sagrada nos diz: por isso chamou o nome daquele poço Rehobote. O que significa Rehobote? Significa: o Senhor nos alargou e crescemos nessa terra. Não, levanta a mão, 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 levanta a mão. Eu já quero orar pela tua vida. Eu já quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Você tem que entender o que Deus está dizendo. Se você perseverar, não olhar para as afrontas, não olhar para as injúrias, não olhar para a perseguição, não olhar para o espírito de desânimo, não olhar para a opressão, e você tiver a resiliência, a perseverança de cavar poço na terra da fome, você vai viver o rebote de Deus sobre a tua vida. Deus vai alargar a tua vida espiritual. Deus vai trazer o crescimento no tempo da fome. Deus vai trazer a prosperidade no tempo da fome. Deus vai trazer o milagre no tempo da fome. Deus vai trazer o crescimento no tempo da fome. Só que pega essa palavra, diga glória a Deus e fique de pé, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor José, vamos adorar. Vamos adorar com o Pai Nosso, oração aquela sensacional e maravilhosa. Eu quero te convidar, você que está aqui nesta noite, que recebe esta palavra: persevere em desentulhar os poços, que os filisteus vão cair por terra, e Deus vai gerar um rebote sobre a tua vida. Rebote, porque o Senhor nos alargou, o Senhor nos fez crescer, e crescemos na terra da sequidão. Só quem quer essa palavra, venha pelo altar, no lugar da resposta, que Deus vai abençoar a tua vida. Venha, 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 venha. Venha, eu quero orar pela tua vida. Urabacá, Uramanda, Labachura, Mandaraga. Isso, vem até o altar. Vem até o altar. Você quer receber essa palavra? É no altar que Deus responde. Urabacá, Ebriaca, Labachura, Mandaraga. Uramanda, Labachura, Mandaraga. Receba essa palavra.